Fala pessoal, beleza? Estamos de volta para mais um vídeo no Padrão QFS e hoje eu quero te mostrar uma coisa muito legal, que é o cálculo de quantas horas úteis tem dentro de uma data inicial e final que você for definir. E aí você também define qual é o seu período útil dentro do dia, de tal hora até tal hora, de tal hora até tal hora, certo? Então você tem lá 2 horas iniciais e finais, e aí a gente vai calcular quantas horas úteis descontando fim de semana, sábado e domingo, beleza? Então dá uma olhada aqui na tela e vamos ver como é que isso funciona. Olha só, de primeira aqui, já de cara, a gente precisa coletar os parâmetros que a gente vai precisar, que é data inicial e final, hora inicial e final do primeiro período, período da manhã, por exemplo, hora inicial e final do período da tarde. Então a gente vai utilizar esses parâmetros aí para a gente poder calcular quantas horas úteis tem dentro de um período que você for definir, beleza? Então vamos começar aqui, ó, já organizando nossos parâmetros de uma forma bem legal. Vamos primeiro fazer um select na RDB Database, assim, ó, select from RDB Database, e aí aqui eu vou colocar quais são os parâmetros que eu vou solicitar. Primeiro, cache, né, para a gente poder definir qual é o tipo do parâmetro que vai entrar. Dois pontos P, data inicial, certo? As date. Então a gente já define aqui que vai ser as date mesmo como data que a gente vai solicitar. Então vai ser data inicial o nome desse parâmetro aqui. Vou dar um Ctrl D aqui para a gente poder repetir essa primeira linha. Daí aqui a gente vai trocar só do inicial para final, certo? Mesma coisa aqui no fim dessa linha aqui, tá? Final. Tranquilo. Então a gente já tem a coleta de dois parâmetros aqui, que é a data inicial e final. Mas ainda falta a hora, início e fim do primeiro período e hora, início e fim do segundo período. Então vamos fazer aqui, ó, cast, abre o parênteses, dois pontos, P, hora, início 1, certo? As time, fecha parênteses, e vou colocar aqui, ó, hora, ini 1, certo? Então esse aqui já é meu primeiro parâmetro. Vou apertar Ctrl D aqui de novo para poder colocar aqui agora hora fim 1, certo? Que é a hora final do primeiro período. E aqui fica a mesma coisa, ó, hora fim 1. Beleza. Vou copiar esses dois caras aqui e trocar de 1 para 2, certo? Porque daí eu vou ter o horário inicial e final tanto da manhã quanto da tarde, certo? Ou do período que você quiser. Se você quiser colocar mais períodos aqui, ou tirar, deixar um período só, dá para colocar sem problema nenhum, tá? Isso aqui é totalmente adaptável, beleza? Então vamos lá. Se eu der um F9 aqui agora, eu já vou começar a coletar os parâmetros que eu preciso, certo? Então vou deixar aqui certinho, centralizado na tela, beleza? Está na área de gravação. E vou colocar aqui data inicial, 1/8 de 2021 a 31/8 de 2021. Beleza, essa data inicial e final que eu quero contar quantas horas úteis tem. Daí a gente tem aqui, ó, hora início e hora fim do primeiro período. Então vou colocar que vai ser das 8 às 12, certo? E aí a hora início 1 vai ser a partir das 13 até as 18 horas, beleza? Então vou dar um Enter e tudo que a gente tem aqui é exatamente o que a gente digitou, beleza? Então a gente já está coletando aqui os parâmetros que a gente precisa. Agora, o que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa achar a diferença entre esses horários aqui para a gente saber quantas horas úteis você tem por dia, certo? Descontando o horário de almoço, considerando a hora do início aqui e a hora final, beleza? Então vamos fazer o seguinte, ó. Vou colocar isso daqui dentro de um CTE. CTE é assim, ó, with. Aí eu vou colocar um nome para esse CTE e o nome dele vai ser P, certo? P de quê? P de parâmetro, beleza? Então, as, abro parênteses, e tudo que está dentro desse parênteses aqui se refere a este CTE chamado P, beleza? Então, esse CTE chamado P aqui já tem tudo que eu preciso de parâmetro, certo? Daí, como que a gente faz, então, para poder calcular essa hora início e final, para saber quantas horas tem em um dia? Então, a gente vai fazer assim, ó, select from P, que é esse CTE que a gente acabou de criar, certo? E aí eu vou coletar aqui quais são as diferenças em minutos desses horários, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, date diff, abro parênteses, e aí vou colocar qual é a diferença que eu quero pegar desses campos aqui. Vai ser em minutos, certo? Então, quando eu coloco aqui datediff minute, significa que ele vai converter inclusive as horas. Ele pega a diferença em minutos entre dois campos de data e hora, por exemplo, certo? Nesse caso aqui que eu só tenho o campo hora, não tem problema. Ele vai considerar a diferença de minutos dentro desse período aí, certo? Então, aqui a gente coloca a hora inicial e depois a hora final. Então, vai ficar aqui, ó, p.hora in1, certo? Para ficar igual ali em cima, e aí, vírgula, eu vou colocar aqui depois da vírgula o p.hora fim 1, certo? Daí eu considero só no período da manhã, por exemplo. Fecha o parênteses aqui, daí a gente terminou o nosso datediff. Daí eu vou fazer a mesma coisa para a hora inicial e final 2, certo? Que é o do segundo período. Então eu vou colocar aqui, ó, apertei Ctrl D ali para poder repetir, hora in e hora fim 2.
Isso daqui vai se chamar mins, certo? E aqui eu vou somar essas duas horas. Então eu somo aqui a primeira linha de minutos, na verdade, e somo a segunda linha de minutos, que é o período da manhã e o período da tarde. Então eu vou ter um total de minutos por dia, beleza? Vamos ver se isso daqui está retornando uma quantidade certa. Vou dar um F9. E aí a gente sabe que, olha só, entre as 8 e 12 tem 4 horas, das 13 às 18, 13, 14, 15, 16, 17, 18, tem mais 5 horas. Então são 9 horas no total, certo? Então vou dar um OK e aí a gente retorna aqui 540 minutos. Se a gente pegar a nossa calculadora e colocar aqui, ó, 540 dividido por 60, dá exatamente as 9 horas que a gente precisa, beleza? Então tá, a gente já tem aqui um cálculo de minutos por dia. Agora a gente precisa multiplicar isso pela quantidade de dias úteis. Não é simplesmente subtrair a data final pela data inicial, porque assim a gente vai pegar uma quantidade de dias corrido, certo? A gente precisa da quantidade de dias úteis. Então, vamos colocar isso aqui para baixo e vamos adicionar mais um CTE aqui que vai ser responsável por outra informação, que é a quantidade de dias úteis, certo? Então, vou colocar aqui, ó, dias úteis. Lembrando que para a gente poder colocar vários CTEs dentro da mesma declaração aqui, eu preciso separar por vírgula, certo? Então, aqui no final, eu vou colocar uma vírgula para dizer que depois desse primeiro CTE vai ter mais um. E aí, a gente tem aqui o dias úteis, abro parênteses e coloco aqui para o final esse fechamento de parênteses. Beleza. Então, como que a gente calcula dias úteis dentro de um período de dados? Primeiro, o nosso parâmetro está dentro desse CTE-P, certo? E aí, eu vou ter que fazer uma recursividade aqui. Essa recursividade é para quê? Olha só, eu vou ter que passar dia por dia desse período que foi informado para poder descobrir qual é o dia da semana dele. Se for sábado ou domingo, eu não posso considerar na contagem. Se for qualquer outro dia, eu posso considerar. Nesse caso aqui, eu não estou considerando feriados, tá? Se você precisar considerar feriado, aí você precisa adicionar alguma coisa aqui, uma pesquisa na tabela de feriados, para saber se pode contar esse dia também ou não. Mas não vou mexer com isso aqui agora, beleza? Então, vamos fazer assim, ó. Select from P, certo? Que é esse nosso CTE aqui de cima. E a partir desse P, eu vou pegar dois campos aqui, ó. P.data inicial, certo? Eu não posso errar aqui o nome, tem que ficar certinho. E também P.data final. Só que olha só, esse cara aqui eu preciso pegar qual é o dia da semana dele, certo? Então vamos pegar o dia da semana desse cara aqui. Como que a gente faz? Vou colocar uma vírgula aqui e vou colocar aqui um extract, abro parênteses, weekday, que é o dia da semana, from, Ctrl V, que é a nossa data, certo? Então, isso daqui faz com que a gente retorne de 0 até 6, sendo 0 domingo e 6 sábado, beleza? Então tá, sabendo que ele vai retornar esses dados aqui para a gente precisa conferir. Se for um dia diferente de 0 e 6, a gente conta 1, se não, conta 0, certo? Daí vou fazer assim, ó, e if, abro parênteses, se esse resultado aqui estiver entre, abre e fecha parênteses aqui, 0 e 6, ou seja, sábado ou domingo, na verdade domingo ou sábado, né, tá invertido aqui, então o primeiro resultado aqui, caso seja verdadeiro, ele vai contar 0, certo? Então sábado e domingo não conta nada. Vírgula, se não, se for qualquer outro dia da semana, ele vai contar 1, certo? Fecho parênteses aqui, e aí eu vou colocar aqui um nome de campo do tipo útil, certo? Coloquei um H aqui porque não vai acento, né? Então deixar assim, é útil. Beleza? Então aqui, ó, a gente já está sabendo se essa primeira data inicial, ela é útil ou não. Então, nesse caso aqui, a gente precisa fazer a mesma coisa para as próximas datas, para o dia 2, para o dia 3, para o dia 4 e assim por diante até chegar até a data final, beleza? Como que a gente faz isso daqui, ó? Eu vou fazer um select na dias úteis, beleza? Daí a gente vai trabalhar com recursividade. E se a gente for trabalhar com recursividade, eu preciso colocar aqui, ó, recursive, certo? Para dizer que ele é recursivo. Se não fizer isso, não vai funcionar. Daí, sabendo que ele é recursivo, vou colocar aqui, ó, union all. E aqui embaixo eu vou fazer um select bem parecido, só que vai ser na própria dias úteis, tá? Então eu vou copiar esse cara aqui e vou fazer assim, ó, select from, Ctrl V, certo? Dias úteis. Então eu estou fazendo um select em cima desse mesmo cara. Porém, a diferença aqui, ó, deixa eu copiar todos eles e vou colar aqui embaixo, tá? Como a gente está trabalhando com union all, a gente precisa ter os mesmos tipos de dados na mesma sequência, certo? E é isso que a gente está fazendo aqui. Porém, ao invés de colocar aqui buscando da P, eu vou buscar da D, porque eu vou dar um apelido de D para essa tabela aqui, e aí eu vou buscar da D aqui também, certo? Mesma coisa aqui também. Tranquilo. Agora, a gente está pegando aqui a data inicial. Só que, se aqui retornou 1 do 8, aqui também vai retornar 1 do 8. Então, eu preciso somar mais um, certo? Então, somo mais um para ele pegar 2 do 8. Sempre que a gente soma uma quantidade numérica dentro de um campo data, a gente está somando os dias desse campo, beleza?
Daí, data final continua a mesma coisa aqui. Por que que ele continua a mesma coisa e por que que eu coloquei a data final? Simplesmente para a gente poder fazer um filtro assim, ó, where d.data inicial seja menor do que Ctrl V, que é a d.data final, certo? Então, eu vou percorrer esses dias úteis até que a data inicial se torne menor do que a data final. Na verdade, quando for igual, ele vai parar. Então, ele vai chegar a somar um aqui, beleza? Então, vamos fazer o seguinte, olha só. Aqui a gente está pegando data inicial mais 1, que é o 2 do 8, e aqui a gente está pegando data 1 do 8, certo? Então tem que somar aqui também para ele considerar se 2 do 8 é dia útil ou não, beleza? Então tá, já está considerando aqui. Daí a gente faz o seguinte, ó, só para a gente poder testar, eu vou fazer um select na dias úteis, aqui por fora, certo? Select, asterisco, from, Ctrl V, certo? Daí eu vou fazer o seguinte, ó, vou selecionar tudo isso daqui, ó, certo? Inclusive esse cara aqui do parâmetros, porque esse CTE-P, ele está sendo mencionado aqui embaixo, ó, certo? From P, beleza? Então vou dar um F9 nessa seleção aqui, e aí vou mandar esses mesmos parâmetros aqui. Ok. O que ele me retornou aqui, ó? Retornou que o dia 1 do 8 é 0. Por quê? Porque, deixa eu ver aqui que dia que é o dia 1 do 8, só para a gente confirmar, ó. Dia 1 do 8, ó, dia 1 do 8 tá aqui, foi um domingo, certo? Então domingo não conta mesmo. Aqui, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, conta 0. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, conta 0. Então perceba que a nossa lógica aqui está funcionando 100% até o dia 31 do 8 que está aqui, beleza? Então, quando chegou no dia 31 do 8, parou. Agora que a gente já tem aqui um 1 ou 0 para saber se é útil ou não, no caso 1 sempre é útil, então a gente precisa somar esses números 1 aqui. Como que a gente faz? Vou colocar aqui, ó, D, certo? E vou colocar aqui sum, abre e fecha parênteses, D.é útil, certo? Daí, se eu rodar de novo esse cara aqui, F9, a gente vai ter um resultado diferente. Ao invés de ter todas aquelas colunas dia a dia, eu tenho exatamente a quantidade de dias úteis dentro desse período. Se eu tenho essa quantidade de dias úteis dentro do período, agora basta multiplicar essa quantidade de dias pela quantidade de minutos que a gente fez aqui logo no comecinho do vídeo. Como que a gente faz isso daqui? Primeiro, eu vou fazer o seguinte, ó, vou fazer um select por fora, select from, abro parênteses. Por que que eu estou fazendo isso? Simplesmente para eu não ter que fazer de novo esse cálculo aqui, ó, de soma de minutos do dia, certo? Então aqui vai continuar se chamando P, beleza? Do jeito que a gente fez aqui. Nesse caso aqui, como a gente colocou um apelido P, significa que ele está fazendo com que este cara, certo? Essa tabela derivada que a gente acabou de fazer vai se chamar P. Se ela se chama P, então eu posso acessar p.mins, que ele vai conseguir acessar esse campo aqui, certo? Então, p.mins é o primeiro campo que a gente já tem configurado aqui e calculado, inclusive. Daí eu quero buscar outra informação também, que é essa quantidade de dias. Então, eu vou chamar isso daqui de QTD dias, certo? Que é o nome desse campo aqui somado, e aí vou recortar esse cara todo aqui e vou juntar com essa tabela aqui, certo? Com essa tabela P que a gente colocou. Como que eu junto? No caso do Firebird 3.0 em diante, você pode fazer assim, ó, cross join, abre e fecha o parênteses e cola esse select aqui dentro, certo? Por quê? Isso daqui a gente está considerando também como uma tabela derivada, e o resultado desse select eu vou juntar de forma cruzada com esse cara aqui, ou seja, para cada linha que esse select na P retornar, ele vai retornar também uma linha dessa tabela derivada aqui de dentro, certo? E esse cara aqui eu vou chamar de D, para a gente poder referenciar esse QTD dias aqui fora, certo? Daí, como que a gente faz se for Firebird 2.5, por exemplo? Você pode simplesmente fazer isso daqui, ó. Vou dar um Ctrl D, você ignora essa primeira linha, né? Porque cross join não existe no 2.5 anteriores, e a gente vai fazer assim, ó, left join, certo? Left join aqui, ou 1 igual a 1, certo? Aqui no final. É só isso que muda. Isso já era uma prática, inclusive, recomendada lá na documentação, até existir o cross-join, e depois que existe o cross-join, o recomendado é utilizar o join normal, beleza? Dessa forma aqui, ó, com o cross-join, né, na verdade. Então tá, aqui a gente já pode selecionar a tabela derivada que a gente acabou de juntar, que é a de dias úteis, certo? Então vou colocar aqui d.qtd dias, que é esse campo aqui, ó, e aí coloco ele aqui, certo? Então a gente já tem a quantidade de dias e a quantidade de minutos úteis para um dia só, certo? Então, como que a gente faz para poder achar a quantidade de horas úteis dentro de todos esses dias? Primeiro, eu vou trazer aqui a conversão de todos esses minutos aqui em horas, beleza? Então, vou fazer assim, ó, trunque, certo? Para a gente truncar, e vou fazer a multiplicação dessa quantidade de dias pela quantidade de minutos, certo? Então, vou abrir e fechar parênteses aqui e dar um Ctrl V, e aí apagar essa vírgula aqui e multiplicar, certo? Então, estou
multiplicando a quantidade de dias vezes a quantidade de minutos úteis por dia. Beleza? Então eu vou conseguir uma quantidade de minutos muito grande aí, total, certo? Vou dividir isso daqui por 60, certo? Quando eu faço essa divisão, pode ser que eu tenha casas decimais. Se eu tiver casas decimais, eu vou truncar aqui para ele me trazer um valor inteiro somente, certo? Então, isso daqui vai ser o quê? A minha quantidade de horas, certo? Vírgula. Como que a gente pega minutos, caso tenha? Para a gente poder pegar minutos, eu vou fazer essa mesma conta aqui, ó, certo? Essa multiplicação para a gente pegar o total de minutos, porém eu vou pegar o resto da divisão. Então, mod, abre parênteses, Ctrl V para ele fazer a multiplicação, vírgula, por quanto você quer dividir? 60, certo? Vou dividir por 60 de novo. Fecho o parênteses aqui, e aí ele vai pegar só o resto da divisão, que vai ser o quê? Os minutos, certo? Então a gente já tem aqui horas e minutos. Vamos dar um F9 para ver se está rodando, tá? F9, sem selecionar nada. Vou dar um Enter. E tem aqui, ó, são um total de 22 dias úteis, são 540 minutos por dia. A multiplicação disso, vamos fazer aqui, ó, na calculadora para a gente poder acompanhar, tá? Então a multiplicação disso são 22 dias úteis vezes 540 minutos, dá uma quantidade de 11.880 minutos. Vou dividir isso daqui por 60, deu 198 horas exatas. Por isso que não teve nenhum minuto aqui, beleza? Então tá, vamos testar isso daqui para ver se está certinho a quantidade de minutos. Por exemplo, se eu diminuir esse período útil aqui para, por exemplo, 17h45, certo? Vou dar um Enter e ele me traz uma quantidade de horas um pouco menor e também uma quantidade de minutos. Vamos calcular para ver se está certo, tá? Então vamos lá. Então, são 22 dias úteis vezes 525 minutos, deu 11.550 minutos, dividido por 60, certo? Deu 192 horas e meia, certo? Esse vírgula 5 que sobrou aqui é equivalente a meia hora, certo? Se a gente pegar o quê? 60 minutos vezes 0,5, traz exatamente os 30 minutos que a gente tinha aqui, que é o nosso resto da divisão. Beleza? Então, a gente já tem aqui essa quantidade de horas e para finalizar, a gente pode colocar ele num formato que seja compreensível para a gente, tá? Para poder mostrar para o usuário. Como que a gente faz? Vamos concatenar esses dois caras aqui, ó, dessa forma. Então, vou colocar aqui embaixo, só colocar uma vírgula aqui, né? Colocar aqui embaixo, de novo esses caras aqui, vou tirar esse texto de horas e o texto de minutos e vou concatenar com dois pontos e concateno de novo com esse resultado em minutos. Porém, se essa quantidade de minutos retornar aqui uma quantidade menor, por exemplo, de um dígito só, eu quero manter sempre 2 dígitos. Como que eu faço aqui? Ó? Eu vou colocar um LPAD, abro parênteses, e aí o LPAD funciona como? Eu preencho com caracteres à esquerda, certo? À esquerda desse texto que eu estou colocando no primeiro parâmetro, com um caractere específico. Então, qual é o total que eu quero ter de caracteres considerando esse texto que eu tenho aqui? Eu quero ter sempre 2 caracteres, padrão, certo? Vírgula. Qual é o caractere que eu quero completar à esquerda, caso não tenha 2 dígitos? Caso tenha 1, por exemplo. Então, eu quero completar com 0. Deixo assim como texto. Fecho parênteses do LPAD e beleza. A gente tem aqui, ó, já o nosso resultado de hora formatada. E aí, nesse caso aqui, vai estar como um varchar, por exemplo. Tá? Então, vou dar um F9 aqui. Vamos ver o que ele vai retornar. Vou dar um OK. E ele me trouxe aqui, ó, 192 horas e 30 minutos, que é a concatenação desses dois caras aqui. Vamos testar uma outra coisa aqui, ó, F9. Vou colocar de novo lá, por exemplo, 18 horas, 18:00, vou dar um Enter, e ele me trouxe aqui, ó, 198 horas e 00 minutos, tá? Então ele ficou certinho aqui na formatação que a gente precisa. E aí a pergunta que você pode ter é a seguinte: se for fazer um cache aqui do tipo time, dá certo? Não, não dá certo. Por quê? Porque o campo tipo time, sempre que ele chega nas 23 horas e 59 minutos, o próximo minuto ele vai tentar somar um dia e vai zerar a hora. Então ele vai sempre de 0 a 23:59. Ele não fica somando uma quantidade de horas infinitamente, tá? Então, por isso que a gente precisa mostrar isso em formato de varchar, ou se você quiser, você pega as horas e os minutos de forma separada. Beleza? Então, o vídeo de hoje é isso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like aí, porque toda interação que você tem no canal, like, compartilhamento, comentário, sempre fortalece bastante o canal. A gente está praticamente aí com 4.000 inscritos. Acredito que na hora que sair esse vídeo já vai ter batido os 4.000 inscritos. E o canal está crescendo muito. E outra coisa que eu queria lembrar você é o seguinte, que a IB Surgeon, que é dona do melhor aplicativo de recuperação de base de dados, inclusive melhores aplicativos sobre replicação, sobre gerenciamento do Firebird, vai lançar algumas ferramentas, se eu não me engano são duas ferramentas online gratuitas para todo mundo, certo? Então, esse lançamento vai acontecer aqui no MQFS para você receber novidades sobre quando vai acontecer, qual é o link de tudo que vai ser passado, como acessar essas ferramentas, demonstração de como vai funcionar.
é só se cadastrar no link que está aqui embaixo, beleza? Para eu poder te mandar essas novidades, certo? Senão você pode perder isso e aí, meu amigo, aí eu não sei quando que você vai ter acesso a um lançamento desse tipo da IB Surgeon, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui, valeu, falou, tchau, tchau.